Posso questionar uma coisa aqui um bocadinho diferente? Portanto, nós já estamos aqui a falar da nata pura como está agora, mas quando ela começou, Ah, portanto, quando tiveste a ideia e como é que se processou esses primeiros meses até vocês irem para o primeiro investimento? Foi, foi interessante. Primeiro, eu, a determinada altura, tive que perceber, depois de já ter a receita definida, eu tive uma pessoa que ainda está na nossa equipa, que foi quem ajudou a delinear a primeira receita. Depois, entretanto, foi sofrendo alguns melhoramentos. Mas eu tinha a ideia e tinha de alguma forma que a confirmar. Não pensei. Confirmar dizes com o cliente, não é? Vender uns pastéis. Confirmar no mercado, perceber que a atratividade é que o produto podia ter no mercado. Porque sempre entendi que era difícil, eu com um produto com 300 anos, que ainda ninguém tinha pegado com esta perspectiva, ir junto de um potencial investidor e transmitir-lhe esta mensagem. Achava que era difícil e depois veio-se a comprovar que efetivamente não era fácil. E portanto aquilo que eu fiz foi pegar em algum dinheiro próprio e ir para definir Londres como uma metrópole que podia dar-me informação. Estamos a falar em 2013, 2014, não é? Exatamente. Dar-me informação sobre efetivamente como é que o produto se podia portar. Identifiquei um evento que é o London Coffee Festival, que ainda hoje em dia existe e que tem uma particularidade interessante, que é 2 dias para profissionais e 2 dias aberto ao público. Já agora, porquê Londres? Porque Londres tem uma quantidade de população muito diversa, portanto, desde asiáticos, europeus, americanos e, portanto... Ou seja, foste lá na época que havia a feira, porque era Londres. Porque era Londres, exatamente. Havia muita diversidade, não é? Muita diversidade. Portanto, eu queria perceber do máximo possível, do mais diverso público possível, o que é que Ou podia seja, ser. os ingleses até podiam não gostar, mas se houvesse lá uns indianos que dissessem Exato, que aquilo se era calhar. espetacular. Eu dizia assim, olha, se calhar, em vez de fazer isto, tenho que pensar na Índia. Certo. E portanto peguei, peguei entre aspas, mas convidei o meu filho mais velho, na altura tinha 16, aluguei lá um espaço, aluguei um forno, aluguei uma arca congeladora, fez aqui a produção dos pastéis, mandei uma carrinha entregar os pastéis lá a Londres, meti-me com o meu filho num avião, fui para lá montei o stand com as fotografias de Portugal, as fotografias a preto e branco, não sei o quê e tal. E comecei a preparar pastéis de nata e a colocar os pastéis em cima da mesa, no mesmo processo que ainda hoje usamos. Embora de uma forma diferente, mais profissional, se quisermos, mas que ainda hoje usamos. E comecei a ver que aquilo era... Que é isto? Não sei, que as pessoas trincavam, ficavam à espera Tu acabaste. enfornadas para meter em cima Tinhas da mesa. fila. Cada vez que metia aquilo em cima da mesa, aquilo desaparecia tudo. Porque na altura não estava a fazer um sistema como fazemos hoje em dia, em que cortamos aquilo em 6 pedaços, para tastings e tal. Saía uma nata inteira, portanto, chegavam lá, alguns até se queimavam todos com o creme. Está muito quente, tal. Está muito quente, desculpa lá. E então, Mas era vendido ou era oferecido? os primeiros 2 dias era oferecido, os 2 dias, os segundos 2, os últimos 2 era vendido. Depois pensaste, estou farto de oferecer isto, está tudo a levar? Não, eu estava, de certa forma, estava satisfeito, porque eu via as pessoas a trincar aquilo e percebia qual era a reação que tinha. Espera aí, tu estás a dizer que os primeiros 2 dias foi grátis porque era quando era Eram para profissionais, profissionais. exatamente. Já percebi. E eu recordo-me que, inclusive, por exemplo, do outro lado mesmo do corredor onde eu estava, tinha um stand da Starbucks, por exemplo, e eles foram lá experimentar. Iam lá buscar o café e o pastel de nata a ti. E perguntam, que produto maravilhoso, eu não sei o que e tal. E depois entraram, nos 2 dias a seguir, entraram o público em geral, e eu estava a vender aquilo a 2 libras a cada um. E vendi 600, 700 em cada dia. Pagou-te a feira. Pagou-me praticamente, não pagou toda, mas pagou uma boa parte da feira, mas mais importante que isso tudo foi eu perceber que efetivamente validou. Isso foi a tua primeira feira? Foi a primeira vez que mostraste o teu produto? Primeira vez que mostrei, marquei tudo. Aliás, nem a empresa tinha constituído ainda. Aliás, daí vem depois uma história engraçada. Portanto, tu à maluca, daqui, mandaste fazer uma data de pastéis, Foi. marcaste uma feira, foste lá e disseste, deixa-me ver como é que o meu produto Mandei reage. fazer tantos pastéis que antes de vir embora deitei milhares de pastéis ao lixo. Ok. Eu não tinha a mínima ideia se ia vender muitos, se ia vender poucos, eu não tinha ideia nenhuma, quer dizer, eu hoje em dia vou para uma feira e sei exatamente o que é que levo e se sobra normalmente uma caixa ou 2, pode sobrar mais, mas daquela vez eu lembro que foram milhares. Eu tenho fotografias do meu filho com sacos de lixo, aqueles de 100 litros, cheios de natas, depois da feira, para ir deitar aquilo ao lixo, que nós não tínhamos que fazer às natas.